Glória a Deus, que permitiu, em nome de Jesus, estarmos aqui para ouvirmos João 18. Claro que todos nós sabemos que em todos os capítulos, um é sequência do outro, né? Foi separado em capítulos e versículos para que fosse mais fácil para a gente aprender. Não é fácil, não, mas vamos lá, tentar entender um pouco mais. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou junto com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas, espadas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Quando chegaram lá, chegou a tropa. Responderam-lhe: Viemos buscar a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles, para prender Jesus. Enfim, matar Jesus. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, que seriam os discípulos dele. Quer aprender? Prende eu. Larga de mão. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, e era brabo pra caramba, brigão, sim. Ah, mas você está desfazendo? Não, cada um de nós é de uma forma, né? Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Todo ano mudava. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora da porta onde Jesus entrou. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro:
Não és tu também dos discípulos deste homem, de Jesus? Disse ele. Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e aquentavam, que era frio. E com eles estava Pedro, aquentando também, esquentando lá. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se de bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, se esquentando. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um de seus discípulos? E ele: Não sou não. E um dos seus servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi no horto com ele? Com Jesus. E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não teríamos trazido para o Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, como deveria ser morto. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Que Jesus nunca tinha falado isso. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou um judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Perguntou para Jesus. Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei?
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes: Olha, seus judeus aí, eu não acho nele crime nenhum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Tudo estava escrito antes de tudo, antes do início. Então todos aqueles judeus tornaram a clamar, dizendo: Este não, solte então Barrabás. E Barrabás era um salteador, era contra o reino dos romanos, enfim. Ele era à esquerda naquela época. Então nós vamos ver, próximo capítulo 19, eu vou repetir esse finalzinho, para que a gente entre no 19, firmes e fortes. Mas vocês têm por costume que eu solte para vocês alguém pela Páscoa. Vocês querem que solte eu, o rei dos judeus? O Jesus Nazareno? Aí eles já gritaram lá, clamaram, dizendo: Não, ele não. Tipo, mata ele. Solte pra gente Barrabás. Nós vamos começar o 19 daí, né? Deus te abençoe com tua família. Muito obrigado por estar ouvindo até o final, para que possa ir mais longe a mensagem. Ela aparece mais vezes nos lugares onde não tem pessoas inscritas. Assim nós podemos continuar levando a palavra. Amém.